Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou Jéssica Rodrigues e o vídeo de hoje é sobre as tempestades que passamos em nossas vidas. Mas antes de começar, já deixa aí o seu joinha, se inscreve no meu canal e ative o sininho de notificações. Então, sem mais enrolação, bora começar! Sabemos que as tempestades que enfrentamos em nossas vidas são as dificuldades, são as provações, as aflições que temos neste mundo. Mas para explicar melhor para vocês, eu quero contar duas histórias sobre Jesus e seus discípulos, no qual eles enfrentaram tempestades. A primeira história se encontra em Marcos 5, do 35 ao 41, em que fala que Jesus e seus discípulos estavam no barco, atravessando o mar da Galileia, quando de repente começou uma tempestade e os discípulos estavam desesperados, não sabiam o que fazer, o barco estava começando a se inundar e Jesus, ele estava na polpa do barco, dormindo, descansando. Então eles, desesperados, acordaram Jesus e perguntaram para ele se ele não se importava que eles estivessem perecendo. Então Jesus acorda e fala para o mar se acalmar e logo em seguida se faz uma grande bonança e os discípulos ficam impressionados e perguntam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E em Mateus 14, do 22 ao 32, nos conta sobre outra situação em que eles enfrentaram uma tempestade. Jesus fala para seus discípulos irem para o mar, que logo após ele iria atrás deles. E no meio daquele mar, eles estavam sozinhos e começou uma grande tempestade e eles estavam desesperados, não sabiam o que fazer, porque Jesus não estava com eles no barco. Quando de repente eles avistam uma sombra chegando perto deles sobre o mar e eles ficam atordoados e se perguntam: é um fantasma que está chegando ali? Então Jesus fala para eles: tende bom ânimo, não temais, sou eu. Então Pedro, ele pergunta: Senhor, se és tu mesmo, que eu também possa andar sobre as águas contigo. Então Jesus chama Pedro para ir andar com ele sobre as águas e Pedro sai do barco, começa a andar sobre as águas, mas num certo momento ele sente medo por causa do vento, por causa das ondas, e ele acaba afundando e ele pede socorro a Jesus para o salvar e Jesus estende a mão para ele, o salva e pergunta para ele: homem de pouca fé, por que duvidaste? E logo que eles subiram no barco, o vento e o mar se acalmou. E o que a gente aprende com essas duas situações em que os discípulos passaram com Jesus? O que nós aprendemos com esses momentos em que os discípulos estiveram no meio de uma tempestade, se afligiram, tiveram medo, mas Jesus chegou até eles e acalmou os ventos, acalmou a tempestade? O que a gente pode aprender com essas situações? Na primeira situação, a gente vê que os discípulos estão passando por uma tempestade, mas Jesus estava no barco com eles. E na segunda situação, eles estavam sozinhos, eles não viam Jesus, não estavam com Jesus. E eles se desesperaram ainda mais por causa disso. Bom, nas nossas vidas, nós também enfrentamos tempestades, nós enfrentamos dificuldades, provações, e aos nossos olhos nós não enxergamos solução, nós não enxergamos possibilidade de tudo dar certo, nós ficamos com medo. Nós somos seres humanos e o medo, ele é algo natural do ser humano. Mas por causa deste medo, a gente acaba perdendo a nossa fé, a gente acaba perdendo a confiança, não consegue enxergar que Jesus está conosco nessas situações. Mesmo que a gente não esteja enxergando, mesmo que pareça que Deus está em silêncio, que Deus não está nos ouvindo, Ele está nos ouvindo, Ele sempre estará conosco. Nessas duas situações
Em uma, Jesus estava no barco com os discípulos. Na segunda, Jesus não estava no barco com eles. Ou seja, em uma situação, a solução estava dentro do barco com eles, mas na outra, eles não viam a solução. A solução, que era Jesus, não estava diante dos olhos deles, eles não podiam ver a solução, assim como nós também. Muitas vezes, muitas provações que passamos, nós não conseguimos enxergar que Deus está conosco. A situação em que eles achavam que estavam sozinhos no barco, eles tiveram tanto medo que a fé deles não pôde entrar em ação. Eles não tiveram fé que tudo iria dar certo, de que eles não iriam morrer naquele mar. E nessas duas situações, os discípulos, eles enfrentaram essas tempestades. Em cada uma delas, Jesus estava ensinando eles. Jesus estava ensinando que eles deviam ter fé, porque a fé, ela faz com que nós possamos mover montanhas de lugar. Mesmo que pareça que Jesus não está nos vendo, não está nos ouvindo, Ele está nos ouvindo. Com certeza está nos ouvindo. Porque nessa situação em que os discípulos estavam sozinhos, estavam com medo, logo no momento em que eles estavam no meio da tempestade, Jesus, ele vai de encontro com eles. A solução chega para eles. E assim também é em nossas vidas. Nós muitas das vezes podemos passar por provações, por lutas e acharmos que Deus não está nos ouvindo, que Deus não está nos vendo, que Deus não está se importando com a nossa situação. A gente se desespera, a gente se aflige, mas nós não devemos agir dessa forma. Sei que muitas das vezes é muito difícil, mas o medo, ele não pode falar mais alto do que a nossa fé. Nós temos que colocar a nossa fé em ação e saber que Deus sempre estará conosco e que nada estará perdido. Deus é a solução, Deus é o nosso socorro. E no momento certo, Ele irá te socorrer. Essa situação não vai ficar dessa forma. Tudo na nossa vida passa, as tempestades passam. Então tenha fé, acredite, confie, porque Deus não te abandona, Deus não te desampara. Ele é o seu amigo fiel para todas as horas, nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, nos momentos em que você é falho. Ele não se importa, Ele te ama de verdade, é um amor incondicional que, mesmo sem você merecer, Ele sempre estará com você, não te desamparará. Deus não trabalha da forma que nós queremos. Nós muitas vezes planejamos a nossa vida e isso é saudável, isso não é um problema você planejar, mas a resposta certa sempre vem de Deus. Então é tudo segundo a vontade dele, a forma de trabalhar dele é diferente do que nós queremos, a forma de trabalhar dele é inesperada, a vontade dele é boa, agradável e perfeita, então confie nele. Nós vemos outra situação na Bíblia em que Marta e Maria mandam chamar Jesus porque Lázaro estava enfermo. E Jesus, ao ouvir essa notícia, ele diz que aquela enfermidade não era para a morte, mas sim para a glória de Deus. A esperança de Marta e Maria era que Jesus chegasse a tempo para curar Lázaro daquela enfermidade. Mas os dias passam e Lázaro, já morto há 4 dias, Jesus chega e ressuscita Lázaro. Os planos de Marta e Maria não eram esses, era que Jesus o curasse daquela enfermidade, mas ele veio a morrer e Jesus o ressuscitou. Os planos de Deus são diferentes dos nossos. E assim como Jesus disse que aquela enfermidade não era para a morte, mas para a glória de Deus, as situações, as dificuldades que passamos não são para que morramos, que pereçamos, mas que através dessas tempestades que vivemos, o nome de Cristo, o nome de Jesus seja glorificado. E é em meio a essas tempestades
que nós temos experiências com Deus, que nós aprendemos, nós crescemos espiritualmente e nós se aproximamos cada vez mais dele. Então você que está passando por alguma tempestade em sua vida, se é uma enfermidade, se é alguma coisa financeira, algum problema, independente de qual seja, saiba que Jesus está com você, Ele está em seu barco, Ele é a solução para a sua vida, Ele é o seu socorro e o seu barco não vai afundar em meio a essa tempestade. Somente confie, tenha fé, não deixe que o medo venha te cegar, venha fazer com que você veja fantasmas, mas fortaleça a sua fé, se fortaleça o seu espírito, para que no momento certo Deus entre com providências em sua vida e acalme essa tempestade. Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês, que essa palavra tenha entrado em seus corações. Não se esqueça de deixar o meu joinha, se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações e me seguir lá no Instagram. Um grande beijo a todos e tchau, tchau!